Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma semana de estudos do Família Nele, mais uma semana de estudos da Bíblia, mais uma semana que nós iremos estudar a carta de Paulo aos Romanos. Então eu peço que, como sempre eu digo no começo do vídeo, peço para que você possa curtir o vídeo, se inscrever no canal da igreja, que você possa compartilhar esse vídeo também. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou qualquer que seja, pode colocar aí nos comentários também para que a gente possa estar tendo esse feedback também. Tudo certo? Então, antes de mais nada, vamos começar orando? Então feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Pai, por mais esse momento, Pai, te agradecemos porque o Senhor é um Deus sempre bondoso, misericordioso, Pai, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Pai, nesse momento de estudo da palavra, eu peço que o Senhor possa, Pai, estar nos guiando, Pai, e que nós possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai. É isso que eu te peço, eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, como nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2. Essa semana é o capítulo 3. Então abra aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 3. Que diz assim, versículo 1. Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Só para a gente entender aqui o que Paulo está dizendo, para aqueles que não assistiram os outros dois vídeos, só para a gente dar uma contextualizada rápida, o capítulo 2 de Romanos, Paulo ele começa a falar sobre que nós todos somos iguais, tanto os judeus como os gregos, como os gentios, nós todos somos iguais diante de Deus. E aí Paulo, ele no capítulo 3 agora, diante de Deus na questão da salvação, na questão de que nós não merecemos a salvação, que nós não, nem nada do que nós podemos fazer pode comprar aquilo, essa dádiva da salvação, nesse quesito. E aí Paulo ele vem tratar disso. E aí no capítulo 3, Paulo ele pega e vai fazer algumas perguntas que parecem ser talvez óbvias para nós, mas é que ele estava já tentando refutar algumas das questões que as pessoas poderiam trazer para ele dentro desse contexto que Paulo está tentando trazer. Então o versículo 1 diz assim: qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então aqui Paulo ele já começa falando no capítulo 3 que ele não está desprezando, se você fizer uma leitura rápida e bem rasa do capítulo 2 de Romanos, você pode achar que Paulo está descartando tudo aquilo que aconteceu. Toda a lei, tudo aquilo que aconteceu ali no Velho Testamento, Paulo está descartando. E não é verdade. Aqui no versículo 1, Paulo ele pega e fala assim, qual é a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Para que serve tudo isso? Tudo isso é descartado, já que todos nós somos iguais diante de Deus, para que tudo isso serve? Aí Paulo vai falar no versículo 2, muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Os oráculos quer dizer os segredos, tudo aquilo que Deus tinha para revelar, Deus ele revelou aos judeus. Então sim, a circuncisão a vantagem de ser judeu é essa, porque eles receberam primeiro essas coisas. Eles tiveram acesso a essas coisas primeiro, diretamente de Deus. Deus se revelou ao povo judeu, e é por isso que eles sim largam na frente, mas depois nós vamos ver um pouco mais para frente, que eles não utilizaram dessa vantagem da maneira correta. Nós vemos que depois, nos capítulos mais para frente, nós vamos ver que Paulo vai falar um pouco sobre isso, da forma como os judeus lidaram. Mas aqui Paulo vai tentando refutar algumas perguntas talvez já circulavam ali, entre aqueles cristãos ali em Roma, e também os cristãos que estavam em Jerusalém, ou talvez em todos os lugares, já circulavam essas questões, e Paulo já começa tentando refutar, ou então responder essas questões que poderiam estar circulando, ou poderiam vir circular por ali. Versículo 3. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito. Para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado.
Mas, se nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Então Paulo aqui, até o versículo 8, Paulo ele vai fazendo algumas perguntas e vai refutando essas perguntas, porque as pessoas ali estavam entendendo as coisas de maneira equivocada. E nós, quando nós lemos esse capítulo 3, talvez a gente tenha também, às vezes, até uma dificuldade de entender exatamente o porquê Paulo está falando tudo isso e o que está acontecendo aqui. Então aqui ele pega, do que Paulo está falando aqui? As pessoas, naquele tempo, eles estavam com um pensamento seguinte, que se o meu pecado, lá no capítulo 1, o Paulo ele pega e fala lista uma série de pecados que todo homem comete, porque todo homem está entregue o seu coração para as suas paixões, para os seus desejos do coração. Todo homem está entregue a isso. E aí no capítulo 2, Paulo ele pega e coloca os judeus e os gentios todos no mesmo patamar de igualdade diante de Deus, dizendo que por causa do pecado todos nós carecemos da glória de Deus. Mais para frente aqui no capítulo 3 ele vai falar sobre isso. Mas ele coloca isso em pé de igualdade. Aí as pessoas começam a pensar, já que o meu pecado já que por eu pecar, por eu ser judeu e eu cometer esses pecados, isso deu margem, isso ajudou a que os gentios pudessem vir à salvação, ter acesso a essa salvação. Então quer dizer que se eu continuar fazendo isso, se eu continuar pecando, se eu continuar fazendo o que é errado, vai cada vez mais a glória de Deus ser manifestada entre os homens. E aí Paulo ele pega e fala aqui no último versículo, no versículo 8, ele fala assim, a condenação destes é justa. Então ele fala aqui, pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. Paulo ele é bem categórico, ele não entra em discussão mais sobre esse assunto, ele só afirma que a condenação destes é justa. Quer dizer o quê? Paulo ele não concorda que por eu pecar a glória de Deus ele se manifesta e por essa glória de Deus se manifestar outras pessoas são salvas. Então se por causa do meu pecado aquela pessoa foi salva, então por que eu vou ser condenado? Esse pensamento é totalmente errado e esse pensamento Paulo ele condena. E é aí que vai tomando a carta de Paulo, aí que vai tomando essa carta de Romanos, onde Paulo vai tentar ensinar e explicar o que verdadeiramente acontece e qual é a obra dessa salvação na vida das pessoas e por que o pecado não pode ser justificado através dos nossos erros e das nossas falhas. Então, continuando aqui no capítulo 9, diz assim, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem a paz, eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. De novo, Paulo ele vem colocar de novo que todos nós somos pecadores. Ele fala, nós temos alguma vantagem sendo judeu, tendo a circuncisão, ou sendo gentil e não tendo a circuncisão? Não, todos nós não temos nenhuma vantagem diante de Deus. Porque já foi, lá no versículo 9, já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Nós todos estamos debaixo do pecado. Não há, se não fosse por Jesus Cristo, se não fosse pela salvação de Jesus, pela morte e a ressurreição de Jesus,
hoje nós não teríamos a salvação, hoje nós não teríamos acesso a esse Deus. Todos nós estamos debaixo do pecado lá de Adão. Não é, às vezes nós temos que entender o que é verdadeiramente o pecado. O pecado que Paulo está falando aqui não é simplesmente de você cometer, você mentir, você roubar, você cometer esses atos pecaminosos. Mas Paulo está falando do pecado, o pecado original, aquele pecado que nos afastou de Deus. Lá em Gênesis nós vemos que Adão, ele tinha um relacionamento com Deus, Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. Todos os dias Deus descia, Deus vinha até a terra e se encontrava com o homem e ali conversavam, sempre na virada do dia, né? Na tarde, no final da tarde, Deus vinha e conversava com o homem, tinha um relacionamento com o homem, com Adão e Eva. A partir do momento que Adão e Eva eles pecaram, eles comeram do fruto proibido e pecaram, esse distanciamento, houve um distanciamento. Houve essa ruptura nesse relacionamento. E é por causa dessa ruptura, e é por causa desse relacionamento interrompido, que hoje é considerado esse pecado original. Aquele pecado que Adão cometeu lá no início, é por causa dele que nós cometemos esses atos pecaminosos. Entende a diferença do pecado original, que lá no Velho Testamento, Davi ele pega lá e fala em Salmos que em pecado eu fui concebido, que em pecado eu fui gerado. É esse pecado original, esse pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden, lá com Adão. É disso que Paulo está falando, é disso que Davi está falando e é isso que Paulo vem falar. E nós temos que entender essa diferença do pecado original, o pecado, dos atos pecaminosos que acontecem porque nós temos esse pecado original, porque nós temos sempre essa tendência pecaminosa, nós sempre estamos pendentes sempre a pecar e não fazer o bem. É isso que Paulo vem pegar e vem falando aqui, ó. Não há nenhum justo, nenhum sequer, lá no versículo 10. Não há quem entenda, não há quem busquem a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o pecado original, é aquele que nos afasta de Deus, e por nós estarmos afastados de Deus, é que nós cometemos esses atos pecaminosos do dia a dia, como mentir, como desonrar, como fazer todos esses atos pecaminosos, ou como está naquela lista que Paulo fez lá no capítulo 1, todos aqueles atos pecaminosos, vem tudo lá por causa do pecado original. Certo? Ora, no versículo 19, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei. Então agora Paulo vai introduzir a lei aqui para que a gente possa entender um pouco mais sobre o pecado, a situação em que nós nos encontramos diante de Deus. Ora, versículo 19, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado, presta atenção aqui no versículo 20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Versículo 20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém. Você cumprindo a lei, ninguém consegue cumprir a lei e ser plenamente, cumprir na sua plenitude a lei de Deus. Então ninguém será justificado pela lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como assim pela lei vem o pleno conhecimento do pecado? Um pouco mais para frente, Paulo vai falar sobre isso, mas eu quero já adiantar um pouco esse assunto. É na lei, e eu vou falar nos termos que Paulo fala, mas depois nós vamos ver isso, mas é na lei mosaica, na lei de Deus, que Deus entregou a Moisés, é que nós temos o pleno conhecimento do pecado. Por quê? Porque quando a lei pega e fala para mim, não roubarás, e aí eu pego e roubo,
A lei, ela está me acusando, a lei está mostrando o meu pecado, a lei está mostrando que eu estou roubando e que aquilo é errado e que aquilo está indo fora, longe daquilo que Deus deseja. Então é a lei que me mostra que eu estou errado, é a lei que mostra o meu ato pecaminoso. E é aí que Paulo vai começar a estruturar todo o pensamento dele dentro dessa carta. Porque através da lei, as pessoas, os judeus, tentavam se justificar, tentavam conseguir a salvação, tentavam agradar a Deus, tentando cumprir a lei. Mas tentando cumprir a lei de uma forma errada, tentando fazer com que aquela lei se encaixasse no seu próprio modo de vida. E não é isso que Deus quer. E não é dessa forma que deve ser cumprida a lei. Porque Deus já sabia que o homem caído em pecado, o homem que nasceu no pecado, o homem que vive e que comete esses atos pecaminosos, ele não consegue, ele nunca vai conseguir cumprir a lei. Então é por isso que Jesus veio. E nós vamos entender um pouco mais lá na frente. Versículo 21. Mas, agora aqui Paulo, ele vai começar a falar sobre a justificação que vem pela fé em Cristo. Não é a justificação que vem pela lei, mas a justificação que vem pela fé. Versículo 21. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Qual foi a justiça de Deus? Jesus Cristo morrendo por nós, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Versículo 22 de novo. Gente, presta atenção e vai lendo com cuidado essa parte, porque ela é muito rica. E aqui nós vamos começar a entender exatamente qual é o propósito de Paulo aqui nessa carta. Versículo 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A nossa justiça, nós somos justificados, nós nos tornamos justos diante de Deus através da fé em Jesus Cristo. Não é pelas obras, não é pela lei, mas é através da fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. É para todo mundo, não é para um nem para nenhum outro, não é para só os judeus e nem só para os gentios, é para todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como eu disse, diante de Deus, todos nós pecamos, não há distinção de nenhum nem outro, todos carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos de Jesus Cristo. Todos nós precisamos da obra vicária que Jesus realizou ali na cruz. Todos precisamos daquele sacrifício, daquilo que Cristo fez por nós. Todos nós precisamos, porque sem aquele sacrifício nós não seremos justificados. Se nós não colocarmos a nossa fé em Cristo, nós não seremos justificados diante de Deus. Se nós não colocarmos a nossa fé em Cristo, nós não seremos salvos por Deus. E aí nós vamos tomando um caminho totalmente diferente, nós vamos tomando o caminho da perdição. Mas quando Jesus entra no meio, quando Jesus ele pega e entra aonde a lei, na brecha que a lei não conseguia fazer com que nós pudéssemos ser salvos, Jesus ele entra ali e cumpre a lei e ele nos salva através não da lei, mas através da fé em Cristo Jesus. Amém? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente. Não é pelo que você faz. Não é por tanto você jejuar. Não é por você ser um dizimista fiel. Não é por nada disso. Não é por você orar 3 vezes ao dia ou você fazer o jejum de Daniel. Não é por isso. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Mediante o quê? A redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, como eu acabei de dizer. Versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça
por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E aqui a gente tem que parar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre isso, porque senão vai ficar confuso e não vai fazer sentido nada do que a gente vai falar a partir de então. Então vamos lá, versículo 25. A quem Deus apresentou como propiciação. Bruno, o que é propiciação? Vamos voltar um pouquinho lá no Velho Testamento, lá em Êxodo, quando o povo judeu, eles saem, o povo de Israel, eles saem do Egito e vão para a Terra Prometida, estão em direção à Terra Prometida. E aí eles passam pelo deserto, ficam ali 40 anos no deserto, e ali Deus ele dá as leis e acontece tantas e tantas coisas ali, no deserto, nesses 40 anos. E também ali, Deus ele pega e apresenta, e para Moisés apresenta o tabernáculo. Moisés está lá no monte, Deus ele pega e mostra para Moisés o tabernáculo como é ali no céu, e ele pega e fala para que Moisés pudesse fazer exatamente como ele acabou de ver ali. Então Moisés desce do monte, chama mais 2 pessoas, que Deus capacita essas 2 pessoas, e ali começa a ser preparado o tabernáculo. E aí, feito o tabernáculo, monta o tabernáculo do jeito que Deus queria, do jeito que Deus mostrou, do jeito que Deus falou para Moisés. E na entrada do tabernáculo há o altar de sacrifício. Ali tem o sacrifício onde nós iríamos, onde ali os judeus eles iam sacrificar aqueles animais, para que tinham uma série de animais e uma série de sacrifícios, que depois, se você quiser, você pode ler lá no livro de Levíticos, que tem tudo escrito exatamente como que era feito o sacrifício, que sacrifício aceitava para qual tipo de pecado ou para qual tipo de oferta, e tem ali uma lista, o livro inteiro de Levíticos é sobre isso. Mas eu quero me prender exatamente ali na parte do sacrifício, onde a pessoa levava o animal para poder ser sacrificado. E ali, naquele altar, existia um lugar onde se jogava o sangue do animal para poder ser, para que aquele pecado daquele homem pudesse ser perdoado. O pecado do homem ele era ali jogado parecido como uma bacia, e era jogado ali o sangue daquele animal, e ali o homem estava tinha ali os seus pecados perdoados. E ali aqueles pecados já não contavam mais. Mas aquele ato em si, o sangue daquele animal em si, não perdoava pecados. Porque toda vez o homem tinha que ir ali e apresentar um sacrifício. Toda vez o judeu tinha que ir ali e apresentar um sacrifício, pedindo perdão pelos seus pecados. E ali e matava aquele animal, e toda vez era um animal diferente, toda vez aquele sacrifício não perdoava os seus pecados. Por isso que Deus ele pega e manda Jesus Cristo como um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é preciso mais ser sacrificado, você levar um animal para ser sacrificado. Através daquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, através dele é que todo o pecado da humanidade é perdoado. Tanto aqueles que foram cometidos antes de Jesus, como todos que foram cometidos após Jesus. Os nossos pecados são perdoados através do sacrifício de Jesus na cruz. Porque aqui no versículo 25 diz: a quem Deus apresentou como propiciação, como aquele que vai receber todo o pecado do homem, como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Então é ali, Deus apresentou Jesus como propiciação, Deus apresentou Jesus como aquele que iria receber todo o pecado do homem, mediante o seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça. É em Jesus Cristo que Jesus manifesta a sua justiça, matando o seu filho, que Jesus morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados. Por quê? Só há perdão se houver morte. E não é a morte de qualquer um. Não é a morte de um animal que vai perdoar o nosso pecado. Não é a minha e não é a sua morte que vai perdoar pecados. É a morte de alguém santo, Jesus Cristo. Esse foi o único que poderia pagar os nossos pecados e ele morreu para perdoar os nossos pecados. É através da morte de Jesus Cristo é que nós somos salvos. E é ali, na morte de Jesus, que Deus manifesta a sua justiça. Porque Deus já tinha dito, o salário do pecado é a morte. Todo aquele que pecou
deve morrer. E aí Jesus ele pega e castiga o seu filho, castiga Jesus pelos nossos pecados. É ali onde Deus ele manifesta a sua justiça, cumprindo aquilo que deveria ser feito. Alguém deveria morrer. O salário do pecado é a morte. Por ter ele, Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como eu tinha dito, em Jesus Cristo foi pago todos os pecados até das pessoas que vieram antes de Jesus, né? E também as pessoas que vieram depois de Jesus. Nós somos salvos, nós temos os nossos pecados perdoados porque Jesus morreu por nós. E todos os outros que vieram antes também tiveram seus pecados ali pagos na cruz de Cristo. Foi no sacrifício de Jesus Cristo que foi pago. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, tendo em vista a manifestação da sua justiça, Deus, já vendo que a sua justiça seria ali cumprida em Jesus, no tempo presente ali no tempo de Paulo, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador. Então Deus ele é justo cumprindo a sentença de morte, mas Deus também ele é o próprio justificador, aquele que justifica o pecador diante dele com seu próprio sangue, com sua própria morte e ressurreição, daquele que tem fé em Jesus. Amém? Versículo 27. Onde fica então o orgulho? Agora Paulo ele vai começar a falar sobre algumas coisas que o homem sente no coração. Onde fica então o orgulho? Você às vezes pode pensar, poxa, eu faço e faço e faço, nada disso pode me trazer a salvação, nada disso pode pagar por aquilo que Jesus fez? Não, não existe orgulho. Ele fala, foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei de obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano ele é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nós somos justificados pela fé em Jesus, porque Jesus ele se ofereceu como propiciatório para que toda a ira de Deus pudesse ser derramada nele. Jesus foi aquele que pagou o salário do pecado, que era a morte, e Jesus morreu por nós. E nós somos justificados pela fé nele, independente das obras da lei, independente daquilo que você faça. Veja aí na sua Bíblia que essa lei aí está escrito em lei minúscula. Independente daquilo que você faça, você só é justificado através da fé em Jesus Cristo. Ou seria, versículo 29, ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Versículo 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará. Vamos lá. Deus, ele é um só e ele mesmo vai justificar o circunciso, está falando do judeu, o judeu a partir da fé. Por que a partir da fé? Abraão, ele foi o pai da fé. Abraão, ele foi aquele que Deus imputou nele justiça. Então, todos aqueles que nasceram da semente de Abraão, eles são justificados a partir da fé de Abraão. A partir da fé de Abraão, todos os circuncisos são justificados. E o incircunciso, nós, por meio da fé. Nós não somos justificados a partir da fé, mas por meio da fé. Nós somos por meio da fé em Jesus. Nós somos justificados em Jesus. Nós não temos parte da aliança que Deus tem com os judeus. Nós somos justificados através dessa nova aliança que nasce em Jesus Cristo, que nasce na igreja, e nós somos justificados por meio da fé, não a partir da fé. Amém? Versículo 31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, ele pega e termina o capítulo 3 falando: anulamos então a lei
por meio da fé, nós anulamos tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que a lei diz por meio da fé, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós somos justificados através de Jesus Cristo, de modo nenhum. Pelo contrário, é aí que nós confirmamos a fé, é ali que nós confirmamos a lei, é ali que nós confirmamos e damos o veredito que a lei foi cumprida, não por mim e não por você, foi cumprida por Jesus. O único que poderia e que tinha todo o aparato especial para poder cumprir tudo aquilo que a lei exigia, que a lei exige. O salário do pecado é a morte. E foi pago. Jesus morreu por mim e por você. Então agora, você não é justificado por aquilo que você faz. Não é pelo muito fazer. Você é justificado através da fé em Jesus Cristo. Mas como assim, Bruno? Como eu só preciso crer em Jesus? Eu só preciso crer que Ele morreu por mim? Exatamente isso. É crer de todo o coração. Paulo depois vai falar também, mais para frente, que ele fala que é com a boca você confessa. Então é isso. Você simplesmente confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É através disso que você é justificado. É através disso que você é regenerado. É através disso que você é adotado. Através disso você tem uma vida completa e uma vida plena com Deus. É através disso que assim, quando Jesus voltar, ou se você for até Ele antes de Jesus voltar, nós podemos nos encontrar com Ele e viver eternamente com Ele. Lá em João, Jesus ele pega e diz, tem um trecho que Jesus pega e diz que ele iria para um lugar e ele iria preparar moradas. Jesus foi preparar moradas para mim e para você. E é lá que nós vamos morar com Ele para todo sempre. Mas só por aqueles que foram justificados por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Espero que vocês tenham entendido. E se vocês não entenderam, pode comentar aqui embaixo, coloque seu comentário e nós vamos conversar, nós vamos debater, eu vou tentar talvez explicar um pouco mais, um pouco melhor, para que a gente possa entender e sair daqui com a mente clara e plena e convicta, primeiro, da nossa salvação em Cristo Jesus. Segundo, entendendo que a salvação não é pelo aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus já fez. Amém? E que nós possamos cada dia mais crescer no conhecimento daquilo que Jesus, que Deus preparou para nós, do plano vicário e daquilo tudo que Paulo colocou e nos ensinou e escreveu para que nós pudéssemos crescer cada vez mais no conhecimento e para que a gente possa cada vez mais não viver só no oba-oba, só no calor do momento, mas que a gente possa também ter um pouco de racionalidade e entender verdadeiramente aquilo que nós precisamos entender. Amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.